1 Timóteo, capítulo 5. Conduta com os anciãos e com as viúvas. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como as mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isto é agradável a Deus. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto, para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado pior que um infiel. Poderá ser inscrita como viúva apenas quem tenha pelo menos 60 anos de idade, casada uma só vez, conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os infelizes e praticado toda espécie de boas obras. Não admitas viúvas jovens, porque ao sentirem os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez e incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Além disso, habitua-se a andar ociosa de casa em casa, e não só ociosas, mas também indiscretas e curiosas, falando coisas que não devem. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os deveres de mãe e cuidem do próprio lar, para não dar a ninguém o ensejo de crítica. Algumas já se perverteram para ir após Satanás. Se algum fiel tem viúvas em casa, procure dar-lhes assistência de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Direitos dos sacerdotes. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Deuteronômio 25, 4. E ainda o operário é digno do seu salário. Lucas 10, 7. Não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro diante de Deus e de Jesus Cristo e dos anjos escolhidos, a que guarde essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém impõe as mãos inconsideradamente, para que não venha a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas fraquezas e indisposições. Os pecados dos homens às vezes são conhecidos,
já antes de levados a juízo, outras vezes o serão depois. Da mesma forma, as boas obras, ou já são manifestas, ou não poderão permanecer ocultas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia.